Oi gente, aqui é a Vicky do Julgando Livro pela Capa e a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho e se inscreve que vem muita coisa legal por aí. Vamos lá, solta a vinheta. Fazendo jus ao nome do canal, né, que é Julgando o Livro pela Capa. Brincadeiras à parte, mas sim, hoje a gente vai falar dessa nova adaptação de Poor Things, ou Pobres Criaturas, do Yorgos Lanthimos, né. É baseado no livro de mesmo nome, do Alasdair Gray. Alasdair Gray, aliás, desculpa. E hoje a gente vai falar sobre essa adaptação, que eu achei bem legal e achei que o Yorgos ele fez um trabalho muito bom. Pobres Criaturas estreou no Festival de Veneza, inclusive ganhou o festival. Eu tive a oportunidade de assistir, foi muito legal. E o filme ele estreia no Brasil em fevereiro do ano que vem, né, de 2025. Não sei a data, eu acho que é fevereiro, mas assim, 20, 25, eu não lembro agora de cabeça. Provavelmente eu vou escrever aqui. Mas enfim, ele vai estrear ano que vem, então se preparem porque é um filmaço. Pra quem não conhece o trabalho do Yorgos Lanthimos, eu já digo logo de cara que os trabalhos dele são todos controversos. Já dizia até aquele filme dele, né, Dogtooth, que é Dente Canino. Recomendo, mas não é pra todos os gostos, nem pra todos os estômagos, tá? Mas enfim, ele é um diretor grego que ele é super controverso, então Pobres Criaturas não poderia ser mais diferente. Apesar de que o livro por si só também já é super controverso. Eu achei que assim, a própria abertura do filme ela já é tão reminiscente do Georges Méliès. Pra quem não conhece, acho que quase todo mundo que acompanha o canal conhece, mas pra quem não conhece, ele foi literalmente o pai do cinema, né? Inclusive ícone que foi inspiração desse clipe que é meu favorito, do Smashing Pumpkins, que é Tonight Tonight. Eu amo essa estética, gente, eu amo. Mas enfim, dá pra perceber várias influências do Georges Méliès nesse filme especificamente. Yorgos usou muito do surrealismo e daquela vibe justamente da época do Georges para poder criar esse filme. Eu falando do Georges como se fosse amiga íntima do diretor. Mas enfim, ele se inspirou bastante nesses visuais e eu gostei muito dessa vibe meio vitoriana, meio steampunk. Eu gosto muito dessa vibe. Então acho que o filme ele acertou logo de cara por conta disso. Principalmente os cenários, assim, olha que legal. Esses cenários parecem pintados à mão. Inclusive eu fiquei em choque quando eu descobri que grande parte dos cenários eles eram físicos mesmo, né? E não que eles eram tipo CGI. Eu jurava que era CGI, mas não, é muito legal que grande parte dos efeitos são práticos, né? Claro que a gente tem CGI ali, né, e aqui, mas eu gostei de ver que pelo menos os cenários e objetos de cena, eles eram objetos práticos. Isso é muito legal e novamente mais um homage, né, mais uma homenagem ao Georges Méliès. Eu senti muito que eu tava assistindo uma coisa que me lembrava Edward Mão de Tesoura, mas não no sentido da trama de Edward Mão de Tesoura, mas no sentido daquela história de peixe fora d'água, sabe? Aquele personagem que não necessariamente é 100% humano e que tá aprendendo sobre a humanidade e sobre a si mesmo. Eu senti que os dois filmes eles abordam isso, mas obviamente eles abordam porque ambos são inspirados em Frankenstein da Mary Shelley, né? Se você não sabia que Edward Mão de Tesoura é inspirado na Frankenstein, agora você tá sabendo. Mas acho que muita gente sabia disso. Que é muito a ver com isso, tipo, você aprendendo a ser humano. Os protagonistas estão aprendendo a ser humanos e viver na sociedade. Isso eu acho muito legal, é um tema muito importante. E teve gente falando assim que, tipo, Pobres Criaturas era uma versão feminista e, sei lá, sensual de Frankenstein, como se o Frankenstein original da Mary Shelley não fosse literalmente isso, né, gente? Spoiler, sim, o livro é sobre isso. E se você não entendeu, eu recomendo que você leia de novo, porque o livro já é, por si só, feminista e por si só fala sobre a liberação, né? Tanto faz quanto é sexual, quanto liberação de amarras. O livro aborda isso e ambos os filmes também abordam a mesma temática. Eu não sei quantas vezes eu já falei isso aqui, acho que eu falava mais isso quando eu falava só mais de livros do que de filmes. Mas sim, a Mary Shelley é uma das minhas autoras favoritas da história da literatura. Eu amo a forma que ela escreveu Frankenstein, eu gosto do jeito que ela escreve. E eu fico muito feliz em ver quão relevante ela ainda continua no universo da literatura. Isso é muito legal. Mas se a gente fosse diferenciar, né, o Frankenstein original de Pobres Criaturas, eu diria que talvez Pobres Criaturas foca um pouquinho mais na libertação sexual
do que outra coisa. É claro que o sexo em si no filme ele vai mais além do que só isso. Ele é uma metáfora para várias coisas que a gente vai explorar mais pra frente aqui no vídeo. Mas eu acho que é aí que as duas obras se destoam e é por isso que é tão interessante. Nem preciso falar do elenco de milhões, né, gente? Emma Stone, Willem Dafoe, Rami Youssef, Mark Ruffalo. Gente, não tem como falar quem foi melhor ou pior, tipo, o elenco tá excelente, mas a Emma Stone e o Mark Ruffalo, eles simplesmente carregam o filme. Principalmente a Emma Stone. Tô sentindo que vem indicação ao Oscar, sim. A gente já tá vendo que ela recebeu indicação ao Emmy, né? Então provavelmente vem uma indicação ao Oscar, sim. Lembrando que ela já ganhou o Oscar uma vez. Pode ser que ela ganhe o segundo, não sei dizer, né? Esse ano tá bem acirrado. E eu também sinto que o Mark Ruffalo, ele provavelmente vai conseguir uma indicação também de melhor ator ou melhor ator coadjuvante pelo filme. Eu achei que ele tá hilário, muito bom mesmo. E eu penso que a Emma Stone tá entregando aqui uma das melhores atuações da carreira dela desde A Favorita. Porque não é muito difícil, porque ela tem entregado ouro em todos os papéis dela desde Easy A. Eu esqueci o nome do filme em português agora, mas vou colocar aqui provavelmente. Mas eu acho que ela tem se superado cada ano mais e tem se tornado uma atriz cada vez mais completa. Eu adoro assistir ela. Não gostei de La La Land, não gostei, mas pelo menos da atuação dela eu amei demais. Na trama a gente acompanha a história de Bella Baxter, uma mulher que é recentemente ressuscitada por um cientista, né? Ela tem o cérebro de um bebê implantado na cabeça dela. E a partir daí, assim, é muito bizarro de pensar. A partir daí ela começa a descobrir, né, ou redescobrir o mundo, né, começar a entender qual é o lugar dela no mundo, o lugar das pessoas, como ela se vê, como as pessoas veem ela. Ela começa a redescobrir a humanidade, né, através desse experimento, ela vive. E o filme ele tem várias subversões, como eu falei, ele é super polêmico. Ele realmente vale a classificação de Rated R, né, que é mais de 18 anos, que tem muitas cenas pesadas, assim. Não só relacionadas às cenas sexuais, mas também às cenas de gore. Principalmente porque é muito Frankenstein mesmo. Essa mulher, né, ela recebe o cérebro de um feto ao melhor estilo Frankenstein, como a gente já tinha falado antes. E é interessante que ela começa a ver o mundo com outros olhos. Não só metaforicamente, como também fisicamente. Já que pra ela agora, como nova Bella, né, Bella nem é o nome dela, mas ela como Bella começa a descobrir um mundo totalmente novo. Pra ela tudo é novidade, assim como pros bebês, tudo é novidade. Eles estão aprendendo a andar, a engatinhar, a comer, a fazer coisas, e a Bella tá aprendendo tudo isso. Eu acho isso muito interessante e tem uma outra subversão logo nisso, porque o próprio doutor, que eu vou chamar ele de God, né, é o nome dele, literalmente, mas a gente vê o Willem Dafoe, ele entrega muito e é muito interessante ver como ele é o Frankenstein, ele é um Frankenstein vivo, entende? Então a trama ela já é subvertida logo de início. Eu confesso sim que o filme demorou pra me pegar. Eu tava super assim encantada com os visuais, como eu falei, Georges Méliès, surrealismo, mas não me pegou tanto no começo, eu tava começando a achar um pouco maçante. Só que aí quando dá aquela virada de chave, aí eu realmente começo a me interessar e eu gostei de verdade desse filme. Não era o que eu esperava, esse filme me surpreendeu, eu imaginava uma outra coisa, né, quando a gente viu trailers e imagens, ainda mais naquela época que só tinha realmente imagem, não tinha nem trailer lançado ainda. Eu acho muito interessante, como eu falei, o filme demorou pra me pegar, mas quando ele me pegou, eu comecei a falar, nossa, então Pobres Criaturas ela aborda o que é ser uma mulher ou um ser humano sem as amarras da sociedade patriarcal. O que você seria como uma pessoa se não existissem regras. Para um bebê não existe regras, o bebê ele tá aprendendo, ele tá conhecendo, ele tá ultrapassando os limites, não existe limite para um bebê. Existe o limite que os pais falam pro bebê, mas na cabeça do bebê não existe limite, ele pode tudo. Ele pode experimentar com os movimentos das mãos, ele pode experimentar movimentos dos pés, entender o que é o corpo desse bebê. Só que a gente tá falando de uma pessoa que é um corpo de adulto e um cérebro de bebê. Só que um cérebro de bebê, ele
né, evolui, ele cresce com a pessoa. E a gente vai acompanhar esse mesmo fenômeno acontecendo com a Bella Baxter. Claro que assim, muita gente vai argumentar sobre a questão de é um filme feminista porque ele fala disso. Eu acredito que ele seja feminista, mas com ressalvas. Talvez o feminismo dele seja um pouco, sei lá, meio água com açúcar, que nem o feminismo que a gente vê no filme da Barbie, por exemplo, sabe? Até demais de uma forma do que outras, a gente pode comparar Barbie com esse, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Falando agora sobre figurino, eu achei genial o trabalho da Holly, gostei muito, eu gosto dessa pegada mais steampunk, vitoriana, e é muito interessante a gente ver que ao longo da jornada, né, da Bella, no comecinho é a babá que veste ela com essa roupa vitoriana que lembra bem roupa vitoriana de bebê, criança, né? E aí quando a gente vê ela nesse momento aqui que ela tá começando a experimentar, parece uma criança que pega qualquer roupa do armário da mãe e vai jogando coisas que não combinam e vai misturando. Tipo, olha isso aqui, ela tá usando uma crinolina do lado errado. Tipo, lado errado eu digo que não tá coberta por um tecido, né? Ela tá usando da forma errada, mas com o tempo ela vai aprendendo. E eu acho muito legal, conforme ela vai amadurecendo, o visual dela também amadurece. Olha só essa linha do tempo aqui que eu fiz de looks. Fora que tá muito lindo, o cabelo dela, tipo, penteado, eu achei genial como ficou. Eu acho que tudo orna nesse visual dela pra deixar ela uma coisa meio que etérea, sabe? Meio que, misteriosa. Eu gostei demais do trabalho de figurino e eu realmente acredito que o filme merece indicação, se não ganhar, né, o Oscar de melhor figurino de 2023. Voltando à trama principal, eu acho interessante que os homens do filme o tempo todo tentam dizer o que a Bella tem ou não tem que fazer, e ela simplesmente faz o que ela quer, muito como uma criança, né, um bebê livre, que ainda está livre de amarras, né? Eu sei que a vida de muitas mulheres, por exemplo, seria super diferente se elas tivessem crescido sem a influência do patriarcado e sem as amarras que a sociedade impõe. Não só mulheres, como homens também, mas a gente está falando de mulheres justamente porque o filme é sobre a liberação feminina da Bella Baxter. Então eu acho tão interessante isso, que os homens tentam mandar, mas ela simplesmente faz o que ela quer, com aquela liberdade e aquela inocência de criança, de tipo, sabe, não, eu vou fazer o que eu quero. Se eu quiser dançar aqui, eu danço, se eu quiser comer aquela coisa, eu como, se eu não gostar da tal comida, eu jogo fora. É muito interessante de ver isso. E é engraçado porque a Bella Baxter, enquanto criatura, ela tem permissão de errar, ela pode errar. E nós, pessoas da sociedade, não podemos, principalmente mulheres da era vitoriana. Não existia esse padrão de, você pode errar. Então é muito interessante o filme mostrar a liberação feminina através disso. E é claro que os homens tentam, né, dizer pra ela o que é apropriado ou não, mas e quem são eles pra dizer o que é apropriado ou não? E sobre nós, no mundo real? Quem é quem pra dizer o que é apropriado ou não? Eu não vou lembrar quem disse isso agora, eu vi uma vez há muito tempo atrás, o que é uns 6 anos atrás? Sei lá quando que eu vi isso, já não lembro, mas ficou na minha cabeça e eu realmente não consigo lembrar a fonte. Talvez tenha sido um tweet, talvez tenha sido alguma coisa que eu li num livro, não lembro agora, mas eu lembro de alguém falando que o conceito de maneiras, boas maneiras, é um conceito não apenas classicista, como também da supremacia branca. Porque, tipo, como a gente diz, valores à mesa, por exemplo, sempre foi uma coisa eurocêntrica, sempre foi uma coisa da supremacia branca, do que é apropriado e o que não é apropriado. Mesmo porque várias culturas não brancas a gente come com a mão, por exemplo. E quem falou que comer com a mão era como se fosse coisa de selvagem? Então, tipo, dá pra analisar muito em quem criou essas convenções que nós somos obrigados a seguir até hoje. A Bella, ela questiona isso, mas não de uma forma tão clara assim, mas fica bem no subjetivo, e eu achei muito interessante o filme trazer também uma cutucada nesse tema, de quem é que estabelece as regras. A gente vê que a Bella, ela questiona esse status quo, quem é que criou, quem é essa classe privilegiada. E eventualmente a gente tem outro ator, que é o Gerard, que infelizmente mal aproveitado do filme, mas ele inclusive também é o único homem negro do filme, né? Só temos 2 personagens negros, ele e uma outra moça, e assim, ele traz essa temática também do privilégio e da falta de privilégios, que é muito interessante. É uma pena que o personagem dele foi super mal aproveitado, mas
foi interessante traçar esse paralelo. Agora falando mais do lado controverso da história, né? Todo mundo sabe que o Yorgos adora colocar cenas sexuais nos filmes deles, isso é quando todo mundo sabe, mas assim, eu acho que o que me incomodou nas cenas sexuais não foram ter tantas cenas de sexo. Acho que até faz sentido justamente pelo tema da liberação do corpo, mas eu acho que o POV, o point of view, a visão que a gente está vendo é totalmente masculina, é a visão do corpo da Bella que está sempre em evidência, lá o corpo dela, ela em cima dos caras, ela embaixo dos caras, e pouco a gente vê dos caras. A gente vê que ela tá sempre nua lá e os caras se arrastando, né, até ela, até o Marco fala também, mas eu ainda acho que, vou ter que falar o termo em inglês, que é o male gaze. Eu acho que todas as cenas de sexo do filme tem muito male gaze, e eu acho que poderiam ter sido feitas de uma outra forma. Eu acho que era importante sim ter cenas de sexo no filme, tantas quanto tiveram no filme, mas eu acho que poderia ter sido feito de uma forma totalmente diferente do que foi. Eu senti que isso tirou um pouco do peso que o empoderamento poderia ter da personagem. E a gente sabe que ela tá tomando as decisões ali do que tá acontecendo, mas eu digo em termos de câmera e filmagem, eu acho que tem muito male gaze ali e poderia ter sido feito de outra forma. Eu acho que esse male gaze que eu tô falando, ele busca sexualizar o corpo da mulher, entende? Transformar em uma coisa sexual. Inclusive momentos que ela tá lá atingindo o ápice, vira piada, não é levado a sério. Então é isso que eu falo que é o male gaze, entende? Você tira totalmente a autonomia do corpo da mulher. Se fosse dirigido ou escrito por uma mulher, por exemplo, pelo menos o roteiro, eu acho que as cenas seriam um pouquinho diferentes. Mas, enfim, essa é a crítica maior que eu tenho sobre o filme. Voltando ao lado positivo do filme agora, a gente tem uma personagem chamada Marta, interpretada pela Hannah Skogila, maravilhosa. E é muito interessante a gente ver que a conversa mais significativa que a Bella tem com o personagem no filme é justamente com uma mulher mais velha, tal qual como a Barbie e aquela idosa no filme. E é muito interessante ver que essa idosa ela não tem pudor de falar de sexo com a Bella. Isso que é o empoderamento. E ela dá livros pra Bella se empoderar, pra ela ler, pra ela aprender e saber que ela não precisa daquele personagem do Marco Ruffalo, né, no pé dela, que ela é a sua própria pessoa. Acho que essa é a essência do filme, que essa é a principal parte pra gente ver realmente o empoderamento da Bella Baxter e a evolução dela como pessoa. Esses trechos de conversa dela com essa senhorinha são demais e eu acho que são a parte mais importante do filme, que é o que vai ajudar a Bella a ter a resolução que ela vai conseguir chegar até o final do filme. É incrível ver como a Bella progride e vai evoluindo e amadurecendo conforme ela vai crescendo em volta das pessoas. Ela observa as pessoas, ela vê a forma que as pessoas tratam ela, como ela trata as pessoas, e a partir daí ela vai descobrindo o que ela gosta, o que ela não gosta. E quem nunca gostaria de ter uma segunda chance para ter experiência de viver do zero e poder criar o seu próprio conceito do que é ser? Eu acho isso muito, muito bonito e foi uma coisa que me emocionou quando eu assisti o filme lá no festival. O filme é muito forte, principalmente quando ele mostra que a mulher ela não precisou de ajuda de ninguém para se salvar. Ela se salva, mas ao mesmo tempo ela precisa e ela tem ajuda de várias pessoas, que é a família que ela construiu em volta, para ela conseguir chegar nessa resolução. Porque ninguém faz nada sozinho, e essa é a grande mensagem. A gente aprende, né, que a gente precisa conviver, mas que a gente pode aprender que sem amarras a gente consegue fazer muito mais. E quanto a gente aprende com essa personagem que foi a Bella. Por isso que eu digo que esse é o papel assim definitivo da Emma, e ela tava maravilhosa. Quero muito ver esse Oscar. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês gostem quando vocês assistirem ano que vem. Se vocês assistiram em outros festivais, que nem o Festival do Rio, acho que passou, coloquem aqui nos comentários e falem o que vocês acharam. E a gente se vê no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!